instante. Meus caríssimos irmãos, a você que nos acompanha também na sua casa, neste instante, através do canal da paróquia, no YouTube. Hoje celebramos então o quarto domingo depois de Pentecostes. Estamos na grande pesca milagrosa, no capítulo 5 de São Lucas, em que nós vemos ali aquela multidão que se aglomerava, né, em torno do Senhor para ouvi-lo. São Lucas começa dizendo que eles estavam ali, aquela multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. É interessante a vontade daquelas pessoas em escutar o Senhor. Escutar é muito importante, ouvir a palavra de Deus é muito importante. E aquela intenção, né, de não só escutar a palavra de Deus por escutar, mas de perguntar-se: eu vou à Santa Missa, eu vou estar com Deus, eu vou me encontrar com Deus e eu vou escutá-lo. Eu vou procurar saber o que Deus quer de mim. O que Deus vai falar para mim hoje. Às vezes nós vamos à missa e nós passamos a missa distraídos, né? Ou cochilando, né? Ou meio na monotonia, na rotina, no monótono da rotina, né? De sempre ir à missa, de sempre frequentar a igreja. Mas muitas vezes nós não saímos lá muito abastecidos aqui da igreja. Por quê? Talvez falte essa disposição de ir, de estar para se encontrar com Deus que vai falar comigo. Para se deparar com a palavra de Deus, que vai me dizer alguma coisa de especial. Isso é muito importante, essa abertura de coração, né? Essa vontade de fato, deixar a palavra de Deus adentrar, entrar lá dentro, né? Uma redundância, de fazer a diferença. Quantas vezes acontece da gente ler um texto, ou de a gente escutar um texto sagrado, e aquilo não diz nada para a gente leu, saiu dali, pronto. Mas tem momento que a gente lê aquilo ali, ou a gente escuta, e alguma coisa de diferente acontece lá dentro da gente. Como que um insight, né? Uma luz, um flash, em que parece que ali a ficha cai. Faz com que a gente diga depois: aquela palavra foi para mim. Até parece que o padre disse para mim. Quantas vezes acontece isso, né? Então, essa disposição de estar aberto àquilo que Deus vai falar. É muito importante, aquela multidão, é interessante São Lucas dizendo, que eles iam para escutar o Senhor, escutar a palavra de Deus. Mas não só a palavra que era explicada por Jesus, mas Ele é a própria palavra de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. Então as pessoas iam para escutar Deus falando através do Senhor, que é o verbo encarnado, que é Deus. E é interessante que Nosso Senhor vê aquela multidão ali, e Ele quer se colocar num lugar de maneira que todo mundo possa escutá-lo melhor, ou vê-lo melhor. Naquele tempo não tinha microfone, né? Como é que se fazia para todo mundo escutar? Então, aquelas pessoas faziam um grande silêncio. É bonito ver, e a gente entrar dentro da igreja, e está todo mundo recolhido, no maior silêncio. Às vezes só as crianças a gente escuta, não é? E é interessante esse silenciar para escutar. Se não tiver silêncio, a gente não escuta. Mas não só o silêncio do barulho externo, mais do que isso, o silêncio interior. Porque o silêncio é para a gente, para a nossa alma, aquilo que é a água para os peixes. Na nossa vida espiritual, se nós não silenciamos, nós não escutamos. Às vezes o barulho, não é só o barulho externo, o barulho da nossa cabeça, as preocupações, as coisas que a gente tem que fazer depois, as aflições da vida, as angústias que a gente tem, tudo isso agita, faz barulho dentro da gente. A gente tem que silenciar, a gente tem que acostumar a silenciar o nosso coração, pacificar a alma diante de Deus, que vai falar para a gente. Porque Deus sempre fala. É Santa Teresa d'Ávila que diz, Ele sempre fala. Às vezes Santa Teresa d'Ávila se queixava com o Senhor, mas Senhor, você não fala com as pessoas como fala comigo? E Jesus falava com ela, né? Eu falo, Teresa, mas eles não me escutam. Porque falta o silêncio. Silenciar o externo, silenciar a nossa cabeça, as nossas preocupações, o nosso coração. Fazer o silêncio. Aquietar-se diante do Senhor que vai falar. E é interessante que essa passagem ela é muito rica, porque os detalhes ali, a gente tem que atentar para os detalhes. Jesus vê duas barcas.
uma barca era de Simão. E ele faz questão de entrar na barca de Simão, né? E se afasta um pouquinho da margem. Reducere pusillum, se afasta um pouquinho. É interessante que ele diz para Simão se afastar um pouquinho. A barca de Pedro, afasta um pouquinho, para que ele possa falar melhor para as multidões. Às vezes a gente não se afasta das coisas deste mundo, e por isso nós não escutamos a voz de Deus. É tanta coisa que está dentro da gente, é tanta, desculpa a expressão, tanta tranqueira que a gente vai pegando pelo caminho da nossa vida, né? Apego aos nossos pecados, aos nossos vícios, às nossas coisinhas, a gente vai se apegando, né? E aí nós não escutamos a voz de Deus, porque a gente não se afasta um pouco das coisas do mundo. A gente tem que se afastar um pouco. Quantas pessoas aflitas por conta dos noticiários da televisão, mas padre, a gente tem que ver, para a gente cair na realidade. Sim, meu filho, mas isso às vezes vai somar para você? Vai te deixar mais tranquilo, mais maduro para enfrentar os problemas da vida e da realidade? Ou vai te causar perturbação interior? Então, desliga um pouquinho, se afasta um pouquinho das redes, né, das redes sociais. Se afasta um pouquinho do barulho deste mundo, para a gente estar mais com Deus. Aquietar-se, né? Os jovens, por exemplo, muitas vezes não conseguem. O homem moderno não consegue fazer silêncio. Todo lugar tem barulho. Se entrou dentro do carro, liga o som. Se está caminhando, está fazendo exercício, está correndo, está com o fone de ouvido. As pessoas estão continuamente, porque elas não suportam mais o silêncio. Então, saber silenciar é muito importante. Muito bem. E é interessante que Nosso Senhor, da barca de Pedro, Nosso Senhor ensina. Os santos padres ensinam ali, viram nessa figura, nessa passagem, o exemplo, a imagem da igreja, a barca de Simão. É na barca de Simão que Jesus ensina. É na igreja que a gente encontra o ensinamento correto, veraz, autêntico nas Sagradas Escrituras. O caminho do céu, né? É na Sagrada Escritura, na barca de Pedro, que acontecem muitos feitos ali no mar de Genezaré, no mar da Galileia, que é a mesma coisa, ou o mar de Tiberíades, né? É interessante que é mar, a Sagrada Escritura chama de mar, mas em hebraico, tudo aquilo que é aglomeração grandiosa de água, eles chamavam de mar, mesmo que seja um lago de água doce. Então, o mar da Galileia, por exemplo, né? E é interessante que foi ali, naquele lugar, naquele mar, que se deu a pesca milagrosa de hoje, que se deu, por exemplo, aquele fato de que Jesus estava dormindo na barca, veio a tempestade e agitaram as ondas daquele mar, e a barca já estava afundando. Os discípulos acordaram o Senhor: Senhor, salva-nos, porque vamos perecer, não é? Foi naquele mar também que Jesus andou sobre as águas, veio ao encontro dos discípulos. Então, aquele lugar é um lugar assim, marcante para os discípulos e para os apóstolos, né? E é interessante que Nosso Senhor então prega e depois diz a Pedro: faze-te ao largo. Em latim, duc in altum. Com outra tradução mais fácil, vai para águas mais profundas. Vamos pescar. E é interessante que o fato é que naquela manhã, os apóstolos, principalmente São Pedro, que era pescador, e alguns deles, João, Tiago, eles tinham pescado a noite toda. Eles tinham trabalhado a noite toda, mas em vão, porque eles não tinham pegado nada. O mar não estava para peixe. E o pescador sabe que se à noite não tem peixe, muito menos durante o dia, né? E Pedro conhecia aquele mar como conhecia a palma aquele lago como conhecia a palma da sua mão. E é interessante que Pedro responde para o Senhor: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque o Senhor disse, eu vou lançar as redes. Quase que dizendo: olha, Jesus, nós já estamos mortos de trabalhar e não conseguimos nada, mas porque o Senhor deu ordem, eu vou obedecer. O valor da obediência, né? Uma lição grandiosa. E aí a gente sabe da história que eles lançam a rede e conseguem tantos peixes que é preciso chamar a outra barca para acudir, porque senão o barco de Simão vai afundar. Qual é a lição dessa passagem? Com certeza é a grande lição da obediência da fé. Muitas vezes, a gente fazer o bem, a gente obedecer a Deus custa. Não é agradável.
A gente já está sem esperança. A lógica humana diz, não vai por aí não. Não faz o que a igreja te ensina. Não vai por aquilo que o padre te diz. Você está seguindo o padre Eduardo demais. Você está seguindo o padre fulano você está ensinando, você está ficando padreco demais. Não é? Quantas vezes o mundo diz isso para a gente? Mas é porque na lógica humana eles não conseguem ver o transcendente. Não conseguem ver Deus que vê além. A nossa visão é muito míope. Aquilo que a gente vê aqui, Deus vê muito mais. Não é? E quando a gente se faz toma essa atitude de seguir, de obedecer, de fazer aquilo que Deus quer da gente, por mais desafiador que seja, a gente se dá bem. A gente nunca vai ser desamparado. Né? O êxito é certo quando nós obedecemos, mas é a obediência da fé, porque não é agradável. Pedro poderia ter dito para Jesus, nós trabalhamos a noite toda, eu não vou fazer isso não. Eu conheço mais do que o senhor é carpinteiro, eu sou pescador. Né? E ter sido um monte de desculpas para Jesus para não fazer aquilo que Jesus tinha dito. Pedro não. Pedro simplesmente fala, olha, nós já fizemos a nossa parte, trabalhamos, mas porque o Senhor mandou, eu vou fazer. Quase que dizendo, o Senhor sabe mais do que eu. O Senhor pode mais do que eu. O Senhor é Deus e eu não sou. Então, é interessante que na obediência existe sempre essa lógica, né? De decidir por uma coisa que eu sei que Deus sabe mais do que eu. Por aquilo que... A confiança também é limitada. É quase que cega, né? A lógica de Deus, nosso Senhor. E o êxito é evidente. Uma outra lição que nós podemos tirar dessa passagem, o evangelista São Lucas conclui dizendo assim, que Jesus, chegando lá na margem, São Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim, vendo o milagre, porque eu sou um grande pecador. É exatamente isso que nós devemos fazer. Não pedir para Jesus se afastar, não é? Mas quase que dizendo, Senhor, eu sou um miserável, se compadece de mim. Tenha misericórdia da minha lógica tacanha, mesquinha, da minha visão míope. Tenha misericórdia de mim, porque eu não vejo, não consigo, por mim mesmo eu não consigo ir adiante, não é? Me dá forças para obedecer. Quase que dizendo isso para o Senhor, né? E é interessante que São Lucas conclui essa passagem dizendo que os apóstolos, os discípulos ficaram atônitos, admirados da passagem, desse fato. E Jesus disse para ele, para Pedro, de hoje em diante se tornarás pescador de homens. Veja, foi o primeiro Papa, não é? Aquele que depois confessa Jesus e morre dando a sua vida e sendo crucificado de cabeça para baixo, como reza a tradição, não é? Mas é interessante que o evangelista tem uma frasezinha por último, ele diz assim, e deixando todas as coisas, deixando todas as redes, eles seguiram o Senhor. Eles o seguiram. Veja como é importante a gente seguir Jesus, como os discípulos. Deixar. Uma das coisas mais difíceis para nós cristãos é o desafio de deixar. Deixar as nossas redes velhas. As redes deles, eles estavam consertando aquelas redes. Eles não eram homens que tinham bens. Eles eram homens simples, rudes. Mas eles deixaram o que eles tinham. Então, é a sabedoria de saber deixar, né? De não deixar-se apegar pelas coisas, pelas nossas coisas, pelos nossos prazeres, pelas nossas paixões, pelos nossos pecados. Deixar essas coisas para seguir melhor o Senhor. Vamos pedir essa graça nessa Santa Missa, que a gente possa, primeiro, estar pronto a ouvir a voz de Deus, e com certeza essa voz vai nos levar a deixar as coisas que nos impedem de seguir melhor o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.